Bom dia, Silvano Gross, biólogo. Bom dia, Rato. Bom dia aos nossos ouvintes. Um prazer enorme estar aqui novamente. É sempre um prazer estar contigo. De longa data, como disseste, né? Essa nossa amizade aí. Muitos perrengues já passamos juntos. Mas e estamos aí nós juntos nas quintas. Do tempo que... Bom, nem vou falar. Mas o cara, a gente sempre foi... Do tempo de ir para torneio de futebol no caminhão, comendo poeira. Exatamente. Rapaz, esses dias fui fazer uma blitz aqui na praça do Alvorada ali. E tem o João dos Carretos ali. Cara, o João, do tempo que ele tinha uma Kombi, eu era já um guri meio taludinho assim. Nós jogávamos os sábados à tarde lá nos galpões. Nós ia na Kombi, rapaz, ali atrás. Uma festa para passar a tarde toda jogando. E lá pelo meio tempo, assim, da tarde nós parava e para molhar os pulsos, assim, para não passar mal, né? Porque era... Olha, nossa, vou te falar, pegada. Era legal. Nossa, tu chegou pegada. a jogar aquele campeonato ali, a Copa Vila Aurora? Sim. Chegava na Vila Aurora ali, descia, assim, era lá embaixo. Lá. Campinho bem retinho. O campinho assim, iniciava com 10 metros de altura, parava em 2 ali. Chutava em linha reta do chão, passava por cima da outra goleira. Que legal. Mas era coisa boa, Rato. Era coisa boa. São lembranças excelentes. E que bom que a gente virou gente boa, né? Se salvamos. Muito Mas vamos bom. lá. Bora, meu querido, o que nós temos hoje aí para... Rato, hoje nós vamos trazer para nossa audiência aí, vamos falar de APP, Áreas de Preservação Permanente. Boa. Nós sabemos que os nossos produtores têm muita dúvida com relação a isso, especialmente os nossos produtores da parte de serra, aqui, os nossos produtores que são principalmente relacionados ao fumo, em especial pela característica do terreno, porque na várzea nós temos uma característica de área de preservação permanente bem mais simples. Aqui, para a área de serra, nós temos uma complexidade de áreas de preservação permanente bem maior, e é importante que o produtor rural saiba do que se trata, saiba que áreas de preservação permanente são essas, as suas medidas, e a ideia aqui também é trazer um pouquinho da importância dessas áreas de preservação permanente, porque está lá na legislação. Mas por que está lá na legislação? Qual a importância dessas áreas de preservação permanente? Então, a nossa ideia é iniciar que o nosso produtor entenda que o Rato vai mostrar ali é a questão seguinte: nós temos várias posições ao longo da propriedade que elas devem ser mantidas o máximo intactas possível para que aquele ambiente, geralmente coberto com uma vegetação arbórea muito grande, muito intensa, ela tenha um benefício para aquela propriedade. Então, nós temos que pensar o seguinte: as regras das APPs são como se fosse um manual para a nossa propriedade rural. Como assim, Silvano, um manual para a propriedade rural? Bom, vamos pensar o seguinte: eu quero preservar o meu ambiente, a minha propriedade, porque eu dependo dessa propriedade para sobreviver, eu dependo dessa propriedade para produzir. E essa produção é o que mantém a minha família. Então, eu tenho que manter a minha propriedade rural com condições garantidas de continuar produzindo ano após ano sem problema. Eu não posso extrair todos os recursos dessa propriedade rural e, daqui a alguns anos, eu não ter condições de produzir nela. Então, as regras da APP nos ajudam a manter essas condições para que eu possa continuar produzindo ano após ano. Então, nós temos o seguinte: a primeira coisa que a gente pensa é, para manter uma propriedade rural, seja a parte da agricultura, seja a parte da pecuária, uma coisa importante é a água.
E essa água sendo vital para a propriedade rural, ela naturalmente é protegida. A natureza cuida de proteger essa água. E como é que funciona isso? A natureza protege essa água desde a sua nascente até a sua chegada em algum corpo d'água maior. A água vai ter uma nascente, vai formar um curso hídrico, um arroio, um rio, e ele vai desaguar num rio maior, e esse, por sua vez, vai, no nosso caso aqui, por exemplo, até a Laguna dos Patos. No entorno dessa nascente, há normalmente uma vegetação característica, e essa vegetação característica ela precisa de uma distância a partir da nascente para que ela funcione como um filtro, para que ela funcione ali como uma barreira para que nada de ruim chegue até essa nascente, protegendo essa nascente. Então, que distância é essa? A legislação estabelece 50 metros a partir da nascente. Há também na legislação um fato que é o seguinte: em algumas propriedades que têm menos do que isso, há uma possibilidade de, então, manter menos de 50 metros e ir recompondo aos poucos, ano após ano, essa vegetação até atingir 50 metros. Isso teria que ser estudado, Rato, caso a caso, dependendo da propriedade. Isso depende do tamanho da propriedade, depende de quando essa vegetação teria sido cortado antes ou não. E lembrando, a gente já trouxe aqui, alguns episódios atrás, algumas semanas atrás, a informação de que, se eu comprei uma propriedade com a vegetação já cortada, ela sendo, essa vegetação sendo irregular ou não o corte, mas essa situação agora ela é minha responsabilidade. O que eu tenho que pensar então em nascentes? 50 metros de vegetação no entorno dela. Ela vai formar um arroio, um curso hídrico. Aquele curso hídrico, dependendo da largura que ele tem, a vegetação ao lado dele, ela vai sendo protegida cada vez maior. Então, aquele que é bem pequenininho, de 1 metro até 10 metros, é 30 metros de preservação ao lado. O que isso significa? Tem um arroio na minha propriedade, Rato, que tem lá 3 metros de largura. Ao lado dele, para cada um dos lados, tem que ter 30 metros de vegetação. Ah, não tem. Eu já comprei, já era assim há muito tempo, tudo mais. O que a legislação diz? Olha, tu mantém essa distância que tem aí, digamos que tenha 10 metros. E, aos poucos, ano após ano, tu vai fazendo ou por plantio, ou somente por proteção, porque o mato vai se regenerando naturalmente, vai garantindo que essa distância aumente. Isso vale só para rio, o arroio, ou o que? Para que vale? Qualquer curso d'água natural. Então, assim, rio, arroio, esses rios maiores, vamos pensar no Arroio Duro, aqui, ele só não vale para açudes. Isso existia na legislação um tempo atrás, no Código Florestal Antigo, que era de 1965, que veio até pouco tempo atrás. Ele tinha também uma área de preservação permanente em torno de corpos d'água artificial, onde entram açudes, onde entram barragens. Isso não existe mais. Mas todos os naturais, então, a Laguna dos Patos, se tem aquelas lagoas naturais que a gente vê no nosso litoral norte ali, quem vai em direção a Capão da Canoa, Torres, tudo aquilo ali tem, então, área de preservação permanente no entorno. Essa área de preservação permanente, como eu disse, é a vegetação natural ao lado. A nossa vegetação natural ao lado de corpo hídrico, aqui na nossa região, é mata nativa. Se a gente for, por exemplo, para
aqui Uruguaiana e outros lugares aqui, que é o bioma Pampa, é campo nativo. Daí o pessoal, mas lá tem campo lá e eles não precisam plantar, porque é naturalmente assim. A nossa é naturalmente floresta, naturalmente então matas, e é isso que tem que ser mantido. Nos rios, até 10 metros, 30 metros de mata ao lado. O rio tendo de 10 metros até 50 metros de vegetação ao lado. Aqui, para nós, é o suficiente para a gente ter essa ideia. Temos outras categorias de 50 a 100, de 100 a 200, acima de 200 não é o caso aqui para a nossa região. Então, nós sabendo, nascente, 50 metros da nascente. Pega o ponto da nascente, circula, então faz um círculo no entorno dessa nascente de 50 metros. Rios até 10 metros, 30 metros de área de preservação permanente. De 10 metros a 30 metros, 50 metros, de 10 metros a 50 metros de preservação permanente. Por quê? Filtro. Uma das coisas mais importantes dessa área de preservação permanente é evitar a erosão. E, evitando a erosão, vai fazer com que esse rio permaneça, e esse rio permanecendo, esse corpo d'água permanecendo, é uma garantia de que o produtor rural vai ter água para garantir a sua produção. Ou ali o gado que está criando, ou a cultura que vai estar plantando ali. E lembrando, tanto para ele, quanto para todos os outros que dependem abaixo dele dessa água. E essa água também não é necessária apenas de forma direta para a questão de irrigação, mas ela é necessária também de forma indireta. O solo vai precisar de água ali para a questão de manter a estrutura. Então, não necessariamente a questão da irrigação, mas a questão da planta puxando essa água, a retenção dessa água no solo vai garantir muito a questão da produção nessa propriedade rural, Rato. É muito interessante que a gente fale sobre isso, porque a gente, quando vai para qualquer lado aqui, principalmente no nosso município, qualquer estrada que tu vá, tem lavouras, tem rios, arroios, né, e a gente acompanha que muitos deles têm aquele segmento mais verde, né, que vai seguindo até por dentro da lavoura ou na divisa, enfim, né? Então é mais ou menos aquilo que a gente está falando. Por isso que eu perguntei se valia só para rio, ou arroio, ou, enfim, a nascente. Porque, Rato, às vezes tem ali, tu vê assim, é um curso d'água, é um passo, como o pessoal costuma dizer, porque assim, às vezes tem meio metro só de largura, e aquilo vai, às vezes lomba abaixo, aquilo mais de quilômetro, com meio metro apenas de largura. Ali também vale, é menor do que 10 metros, 30 metros de preservação permanente. Aquela água, ela está garantindo alguma coisa abaixo, e no próprio solo, o fato dela cruzar naquele ambiente ali, aquela água garante, então, que aquele solo ele fique com umidade suficiente para a vegetação ao lado ali, para que ela possa vir. E isso funciona também ali para a lavoura. Lembrando que aí também, essa vegetação que vem, ela tem outras características, além de preservar a água, que é preservar o ambiente, reduzir a temperatura, evitar temperaturas extremas, seja muito calor ou muito frio, evitar que tenha ali pragas nessa lavoura, porque eu mantenho uma quantidade de animais ali, pássaros e tudo mais, que vão se utilizar de muitos desses insetos, lagartos, tudo mais, que são pragas para a lavoura, na sua alimentação. Então, esse ambiente como um todo vai criar condições para que aquela propriedade rural não seja afetada por algumas condições que aconteceriam se não tivesse essa preservação. Eu fui, há uns anos atrás, na posse do presidente Bolsonaro lá em Brasília, e um primo meu mora em Goiás e me buscou para ir almoçar com ele na fazenda dele, lá em Goiás. São mais ou menos uns 90, 100 quilômetros dali do Distrito Federal.
E aí eu falei para esse cara, estou vindo para cá que o pessoal usa muito pivô para fazer para irrigar, né? Irrigação aí. Eles diziam, vamos ali. Daí eu fui na lavoura com ele. A soja estava muito grande, muito bonito lá para aquele lado. E eu perguntei para ele, tá, mas onde é que vocês tiram essa água? Aí ele me levou até o ponto onde é feita a coleta. Nós entramos uns 100 e poucos metros para dentro da mata, assim, e eles, olha, daqui do rio, mas um rio imenso. Não me lembro qual é que é o nome do rio, mas o rio é gigante. E ali tinha era onde era feita a coleta da água. E aí eu disse, cara, mas para que tanta mata? Assim, ele acabou me explicando, né, de onde tirava ali a água. Ele disse, olha, eu vou te falar uma coisa, aqui nesse curso aqui dessa mata tem onça também. E eu disse, mas por quê? Aí fiquei pensando, mas por quê, né? E aí eles, não, isso aqui é área de preservação. Só que todo mundo tem, aqui o pessoal fiscaliza mesmo, né? Tem que ter. E a ideia, Rato, que a gente quer transmitir para o produtor é que, independente dessa questão de fiscalização, de legislação, coisa, é que é o seguinte, é uma proteção para a propriedade. É a garantia de que a propriedade terá as condições naturais necessárias para enfrentar os problemas que podem acontecer, como extremo de temperatura para frio ou calor, questão de seca, questão de chuvas intensas. Então, assim, quando eu tenho esses ambientes com vegetação, por exemplo, eu reduzo os problemas de chuvas extremas, porque elas vão absorver mais essa água. É o caso, por exemplo, de banhados, né? Essas áreas de banhado, às vezes o pessoal, vamos drenar, vamos tirar, para que isso aí é feio e tudo mais. Mas a gente tem que lembrar que os banhados, que também são áreas de preservação permanente, e tem um motivo de ser, que é por quê? Porque elas são áreas que elas vão absorver todo o excesso de água de chuva que está ali, que está chegando, todo o excesso de água, e elas vão liberando essa água aos poucos para o solo. Então faz com que por exemplo, uma chuva que venha, fique uma grande parte retida naquele ambiente e ela vá liberando isso para o solo aos poucos. Então isso numa propriedade rural é muito interessante porque garante a água ao longo do tempo numa quantidade adequada. Ela não chega toda de uma única vez. Para a produção, isso é excelente. Além do que é um filtro natural. Se tiver qualquer impureza, qualquer problema ali, esse ambiente de banhada ele vai filtrar isso e liberar só o que está adequado para o restante do solo. Verdade. Tu falou da temperatura. E eu já tive a oportunidade mesmo de estar no local onde antes era tomado de mata nativa. E a temperatura, olha o que é a diferença, né? Tu chegar mais para perto da mata, assim, tu sente o ar mais úmido. Né? Nós temos ali um condicionador de ar natural, né? Ele mantém um equilíbrio da temperatura. A pessoa diz, fica mais frio. Depende, agora no verão fica mais frio e é bom nesse sentido, mas se tu for no inverno, fora do mato, tu está congelando. Se tu entrar no mato, mais quente. Fica mais ameno ali, tu evita também isso. Então, isso é importante também, porque ele mantém essa regularidade da temperatura dentro de uma média mais agradável. Muito interessante mesmo. Meu querido, te agradecer aí a presença, né? Agora, semana que vem, nós temos o último programa do ano já, né? Como é que passa tão rápido? Chegamos lá. Né? Chegamos lá, graças a Deus, com saúde. Graças Gordo e lindo, como sempre. Eu tô cada vez capivara, mais, né? Cada vez mais lindo, não, mais gordo. Mas minha mãe diz que eu sempre tô lindo, né? Então, quando a mãe da gente fala, a gente tem que acreditar, não adianta. Valeu, Silvano. Até a semana que vem, então. Obrigado, Rato. Obrigado aos ouvintes. Até a próxima semana. Um grande abraço. Valeu. Silvano Gross, biólogo, participando aqui da nossa programação.